Doutor Rodrigo, fiquei Ah. sabendo que o senhor está fazendo 10 audiências com sentença. Mas como que o senhor faz isso e consegue minutar as sentenças ao mesmo tempo? Ana, eu sempre gostei dessa parte de gestão. Então, eu sempre acreditei que fazer a sentença em audiência ajuda demais, né, do ponto de vista de gestão, a rotina do gabinete da secretaria. Porque você elimina uma série de passos da secretaria, como, por exemplo, intimar as partes, né, transitar em julgado, aguardar o decurso dos prazos. Então, quando eu estava no interior, antes ainda da inteligência artificial, eu fazia tudo manualmente, né, e no máximo que eu conseguia fazer eram 4, 5 sentenças, né, audiências com sentença. Depois do surgimento da inteligência artificial, né, eu incorporei algumas ferramentas na minha rotina do dia a dia de trabalho, né, como, por exemplo, uma inteligência artificial de degravação, em que ocorre a degravação em tempo real da fala dos participantes. E essa ferramenta me permite fazer a cópia, né, daquela transcrição, né, a qualquer momento. E com isso eu inicio a minha rotina, primeiro, carregando o processo e pedindo a inteligência artificial para fazer para mim um relatório. Né? Então, antes do início da audiência, então, eu já tenho o relatório na mão, né, de tudo que aconteceu no processo até aquele momento e também de todas as informações relevantes do caso. Tá? Então, no decorrer da audiência, né, a inteligência artificial me deu um ganho que foi me permitir prestar atenção nas testemunhas. Porque antes, como eu tinha o trabalho de fazer a degravação manualmente, então as testemunhas estavam ali contando, né, o que aconteceu, e eu estava focado em prestar atenção no que elas estavam falando, mas ao mesmo tempo prestando atenção ali na tarefa de fazer a degravação manual, né, digitar aquilo para eu aproveitar aquela transcrição na sentença. E hoje com a inteligência artificial, ela está ali degravando para mim, eu estou prestando atenção na testemunha. Então, eu estou vendo se o fato é verdadeiro, né, tiro as minhas dúvidas, né, e ao final, né, quando terminou lá o interrogatório, etc., né, ou qualquer outra fala da testemunha, né, eu abro para a acusação, a defesa ou, né, o requerente ou requerido falarem, né, fazendo as alegações finais, eles fazem as alegações oralmente, né, a inteligência artificial faz aquela degravação, né, e a partir dali eu, né, vou formando a minha opinião e assim que eles terminam, em segundos eu passo as transcrições para a inteligência artificial, dou os comandos, as orientações, né, eu quero que você faça uma fundamentação né, pela procedência ou improcedência, ou pela condenação ou absolvição, considerando tais elementos, né, que estão presentes nas falas das testemunhas, cola as falas e ela faz a fundamentação em 5 segundos, né, e depois eu dou os comandos para fazer o dispositivo. Então, faço o dispositivo em tal sentido e ela faz e aí está pronto. Né? Então, a audiência terminou, a sentença está pronta. Então, o tempo que eu gasto hoje para fazer a sentença em audiência é o tempo da audiência. Então, a minha limitação agora é somente o tempo da audiência. Entendeu? Uau! Ficou alguma dúvida? Quantas horas você gasta em uma audiência, doutor? A gente tem gastado, a gente marca de meia hora hoje, né? Antigamente, se né, um caso de um tempo médio de duração, um caso de média complexidade, eu gastava de 1h30. Então, em uma tarde eu conseguia fazer 4, 5 audiências, né? Então, hoje eu já fiz 14 audiências numa tarde, né? De 13 horas até as 18, 19 horas. Então, a minha capacidade produtiva aumentou bastante. E o mais importante, né, essa tarefa anterior de fazer a sentença em audiência sem o auxílio da inteligência artificial consumia muita energia minha. Então eu fazia 5 e saía exausto, né, porque eram ali 5, 6 horas de concentração total. E hoje a inteligência artificial me possibilita eu ficar mais, né, mais tranquilo, né, não me exigir tanto e eu faço as 10, né, com menos cansaço do que eu fazia antes. E o senhor sente que as sentenças têm a mesma qualidade do que antes? Então, esse é outro ponto fundamental. As decisões que eu consigo fazer hoje são uma qualidade muito superior ao que eu fazia antes. Por quê? Primeiro, para eu conseguir fazer as sentenças e audiências antes, eu precisava partir de um modelo padrão.
E aí eu construí esses modelos sempre com textos genéricos, que eram textos que eram adaptáveis a todas as situações. E hoje, com a inteligência artificial, ela consegue fazer uma amarração, né, das falas, das testemunhas, né, e construir o discurso da fundamentação no sentido que você indicou. Então, por exemplo, se você fala, eu quero que você faça uma fundamentação, né, de procedência considerando essas falas. Então, ele vai varrer todas as falas e vai pensar os pontos mais importantes da fala para construir um discurso coerente e persuasivo, né, mostrando né, que aquela decisão está no sentido mais adequado. Então, a qualidade aumentou muito, né, muito, muito mesmo. Interessante. O imaginário popular é de que agora talvez a qualidade não fosse a mesma, porque a gente pensa que quanto mais tempo a gente gasta para elaborar uma sentença, talvez a qualidade seja maior. Mas então, pelo que o senhor está falando, foi o contrário. Pois é. Então, assim, a inteligência artificial, do ponto de vista qualitativo, e eu estou dizendo não só de qualidade de vida, né? Sim. Qualitativo de qualidade de decisão, de argumentação, de produção textual, ela teve 2 ganhos substanciais, né? Do ponto de vista da atuação do juiz no processo decisório, que é me permitir prestar atenção nas testemunhas. Então, eu presto atenção em cada detalhe. Principalmente, eu presto atenção, eu olho o rosto da testemunha, né? Que às vezes eu fico olhando para ela, eu vejo que ela olha para o advogado, né? Ela fala e olha para o advogado assim, eu falo assim, então parece que está ensaiado, né? E assim, hoje eu consigo ver a testemunha, prestar atenção no que ela está falando, todas as falas, né? Toda a expressão facial, então isso é uma grande qualidade enorme. E segundo, que o texto que é produzido vai refletir todos os detalhes do processo, né? Sim. E aí basta que eu revise, né? Então ela produz aquele texto, eu acabei de ouvir a testemunha, eu reviso aquele texto e realmente confirmo, né, que tudo aquilo que ela pensou realmente foi falado, né? E aí eu consigo né, ter esse ganho na qualidade decisória. E o mais importante, né, essa questão de fazer a sentença e audiência que eu vejo é o seguinte: quando a gente não faz a sentença e audiência, quem faz a minuta geralmente é o assessor. Sim. Então, eu acho que o ápice, né, do que a inteligência artificial tem permitido é essa possibilidade do juiz decidir, né, que é o juiz ouvir a testemunha, então, senão a minha decisão é essa. Então, se você presidiu a audiência, daqui a 1 mês, 2, 3 meses, o assessor faz a minuta, você vai revisar a minuta, você já não lembra mais. Você já não tem condições, você já passa a ser dependente, né, dos olhos do assessor. Né? Você vai, lógico, você vai ver a decisão, né, vão ter as transcrições das testemunhas, mas você vai ter essa relação de confiança com o assessor. Ao passo que quando você faz em audiência, não, aí fui eu que fiz, ali foi o juiz. Que eu acho que na atualidade, mesmo na era pré-inteligência artificial, né, é uma raridade, né, essa ideia do magistrado que assina a decisão, fazer a decisão assim, né, de A a Z, né, do zero até o final. Então, eu não consigo enxergar hoje, né, algum malefício na inteligência artificial. E o senhor já notou alguma redução do acervo, uma melhora no tempo de tramitação dos processos? Na minha unidade atual, que eu estou há pouco tempo, a gente conseguiu triplicar a produtividade, né? Porque na rotina anterior da unidade, todas as sentenças não eram feitas em audiência, né? Então, isso sobrecarregava o gabinete. Então, imagine que eu faço hoje, na média, mais de 100 sentenças em audiência por mês, né? Imagino que é um gabinete fazer 100 sentenças a menos por mês, e o mais importante, todas baseadas em depoimentos prestados em audiência. Isso exigia que o gabinete, né, ouvisse novamente todos, né, os depoimentos, porque na rotina anterior eles não usavam inteligência nem para degravar. Então eu implantei lá a degravação das audiências que foram gravadas e que ficaram, né, para eles fazerem posteriormente, mas principalmente 99,99% das audiências já saem com a sentença. Então eu retirei esse trabalho deles e retirei um trabalho imenso da secretaria,
né, que é a de processamento dessa parte de abrir vista para alegações finais, intimada sentença, transcurso de prazo, processar recurso. Né? Então, hoje, eu aproveito aquele momento da audiência para fazer a sentença, para intimar as partes, né, para perguntar se elas desistem do prazo recursal. Normalmente elas desistem, transitam em julgado em audiência, o processo sai da audiência para o arquivo. É algo que talvez levaria, na pior das hipóteses, né, 1 ano ou mais. Não é bom? Bom demais. E o senhor sente que a qualidade do trabalho melhorou também? Para o senhor e para os servidores que trabalham com o senhor? Sim, todos estão encantados, né, com inteligência artificial e, embora, fazer um off-topic aqui, né, Casa de Ferreira, espeto de pau, né, até hoje eu não consegui sentar com eles e explicar, mas